uma equação cujo resultado é depressão. Depressão em 4 tempos. Vamos pensar um pouquinho sobre isso? Bora! Depois da vinheta. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Eu sou Eduardo Santos, eu sou psicoterapeuta e esse é o meu canal no YouTube. Moçada, terceiro vídeo temático, seguindo a linha depressão. Eu quero refletir com você sobre um conceito genial de um psicanalista barra psiquiatra barra psicanalista, como queiram, Juan David Nazio, argentino, rosarino. Esse cara está na França, radicado na França há muito tempo. Ele tem vários conceitos legais sobre depressão e um, em especial, eu queria conversar com você hoje. Na real, já vou fazer um spoiler. O próximo vídeo também vai ser um conceito do Nazio. Para quem não conhece, o Nazio é, sem dúvida nenhuma, um dos maiores, um dos mais importantes psicanalistas contemporâneos. No conceito de hoje, eu vou trabalhar uma ideia muito legal do Nazio a respeito dos 4 tempos da depressão. É óbvio que, como é um conceito, não é necessariamente uma regra. Isso eu vou sempre frisar. Eu sou um cara absolutamente contrário aos aspectos deterministas, mas são condicionantes muito fortes, muito importantes. Eu, particularmente, não acredito em determinismo. Eu defendo essa corrente. Se nós caíssemos nessa esparrela, nós seríamos marionetes do destino e nós somos atores principais da nossa vida, então nós temos a capacidade de decisão, por mais difíceis que essas decisões sejam. Esse conceito do Nazio em especial, ele trabalha 4 tempos de uma depressão. Na realidade, são 3 tempos e o quarto seria a depressão propriamente. E eu vou refletir com vocês e eu acredito que fique bem claro, ou bem clara, a minha história. E aí eu estou forçando até uma barra para que você que ficou curioso, dá um pulinho lá e assista. E aliás, para quem está chegando pela primeira vez ao canal, deve estar olhando meio estranho, pô, será que minha tela está com algum problema? Vou dar uma limpadinha. Não, o problema no meu rosto aqui tem a ver com o vídeo de apresentação e você vai entender bem. Bom, vamos lá, gente. Por que eu estou falando isso? Porque eu vou trazer uns 2 ou 3 elementos da minha história e vou adaptar ao conceito do Nazio. Na real, quando eu me deparei com esse conceito pela primeira vez, eu falei, nossa, gente, para tudo aqui. Vamos lá. São vários conceitos a respeito de depressão muito interessantes e esse do Nazio eu resolvi apresentar para vocês, para quem não conhece. Vamos lá, gente. Os 4 tempos da depressão, segundo esse incrível Juan David Nazio. O primeiro tempo da depressão, sob o entendimento do Nazio, é o trauma psíquico infantil. Antes de eu falar propriamente dele, é importante citar que o Nazio trabalha com 3 variantes desse trauma: abandono, maus tratos e abuso. Esse abuso pode entender como abuso sexual ou excesso de afetividade ou de erotização. Ele entende uma criança excessivamente erotizada pelos pais, em especial. Às vezes uma pessoa da família, e essa intrusão pode acarretar um problema muito adiante, a gente vai entender esse processo. Na questão do abandono, é importante a gente entender que há formas de entendimento de abandono. O abandono literal, quando pai ou mãe, em especial a mãe, que é a figura central, deixa a criança sozinha, e a criança realmente passa a sentir, ter esse sentimento de abandono, de desamparo. Mas também pode ser entendido como a morte do genitor ou da genitora, em especial a mãe. Aí vai depender muito da idade da criança. Não só a idade cronológica, mas a idade psíquica.
porque a idade ela não vai determinar a maturidade de uma criança. Você pode pegar uma criança de 5 anos, uma criança de 5 anos, mais madura do que outra criança de 5 anos. Eu tive experiência de dar aula para crianças e dentro de uma sala de aula a gente percebia facilmente que algumas crianças eram um pouquinho mais maduras do que outras e as idades batiam. Então essa questão do abandono relativo à morte vai depender muito, evidentemente, da idade da criança. Quanto mais novinha for a criança, essa sensação de abandono ela fica mais aflorada com a morte de um dos genitores. Quando ela é um pouquinho mais velha, e é importante, o Natsu encara do 0 até os 15, 16 anos. É evidente que um adolescente, né, um jovem de 15, 16 anos, ele vai ter a capacidade cognitiva muito mais preparada para não entender dessa forma, né, a morte de um genitor, de uma genitora, né, no caso, da genitora, como um abandono. Mas eu queria frisar isso, que abandono não necessariamente é um abandono físico. Mesmo em presença, a mãe pode estar ausente. E a criança ela vai assimilar isso como um abandono. Como assim? Aquela mãe que não dá a atenção necessária ao filho em determinados momentos. Não é que ela vai ficar 24 horas do dia em cima, mas em várias situações que a mãe prefere fazer outras coisas de uma criança. Eu digo isso efetivamente nas crianças bem pequenas, tá? Isso é muito importante, muito importante. As crianças de 1, 2, 3, 4 anos, que a mãe fique muito atenta, o pai muito atento, porque isso reflete. Então, falando dessa questão do abandono, eu quis falar sobre isso, especificar essa expressão abandono. As outras duas variantes eu acredito que são bem mais claras, né? Maus tratos numa criança, né? A violência física e inclusive a violência psíquica. Agora é importante a gente não confundir aqui violência psíquica com disciplina. É muito importante a gente ficar ligado em relação a isso. A disciplina ela é fundamental para a formação de uma criança. Muitas vezes a gente está vivendo uma sociedade um pouco complicada que às vezes a elevação de voz já é vista como uma espécie de agressão, quando na realidade o tom de voz às vezes mais elevado pode salvar a vida de uma criança. Então a gente tem que ficar esperto, muito esperto para não confundir isso, né? Confundir maus tratos com disciplina, na disciplina física. É muito importante a gente saber diferenciar isso. Tá? E a questão do afeto, da intrusão do afeto, né? A intrusão excessiva de afeto é a erotização. Né? Quando alguém muito próximo dessa criança, pai, mãe, tio, avô, enfim, invade utilizando um excesso de erotização. Isso pode causar um problema importante para essa criança mais lá na frente. Então, antes de eu me debruçar um pouquinho sobre o primeiro tempo da depressão, que é o trauma psíquico infantil, era importante eu mostrar para você as 3 variantes, segundo a visão do Natsu, as 3 variantes desse trauma psíquico infantil. É importante aqui deixar claro, nem toda depressão ela é decorrente de um trauma psíquico infantil. E nem todo trauma psíquico infantil vai ter como consequência um episódio depressivo. Não é um determinante, é um conceito e um forte, muito forte condicionante. Então, segundo Natsu, o primeiro tempo de uma depressão é o trauma psíquico infantil. O segundo tempo vem logo imediatamente a seguir. O trauma psíquico infantil gera uma neurose pré-depressiva. Ou seja, a criança que passa por um trauma psíquico infantil se torna um neurótico pré-depressivo. É importante aqui a gente abrir uma janelinha. Se a depressão for de origem genética, o que nós não temos como saber, não existe um exame que determine, que demonstre que a causa é genética. A genética, como eu citei no vídeo sobre tristeza e depressão, que eu falo das possibilidades de origem, a genética é um condicionante muito forte, mas, de novo, não determinante. Se por acaso houver uma predisposição genética, com trauma ou sem trauma, essa criança possivelmente
vai se deparar com um episódio depressivo mais lá na frente, porque ela tem uma predisposição. Então esse trauma psíquico infantil pode ser o quê? A morte de um genitor querido, pode ser uma violência que a criança sofreu durante a sua trajetória, pode ser uma intrusão do erótico, como o Natsio bem explica nas 3 variantes. E a partir do momento que surge esse trauma psíquico infantil, essa criança imediatamente se torna uma neurótica pré-depressiva. No conceito do Natsio, a neurose pré-depressiva aparece logo na sequência de um trauma psíquico infantil. Então a neurose pré-depressiva se torna o segundo tempo da depressão. A partir daí, o sujeitinho no bom sentido, porque é uma criança, vai seguir sua vida. Vai surgir um gap. E aí a vida flui. Lembra que eu citei aquela expressão, aquela historinha da mochilinha? Então, ela tem a mochilinha nas costas e vai seguir o caminho. Com um trauma infantil e essa criança, uma neurótica pré-depressiva, com uma susceptibilidade importante a um processo depressivo. Como eu estou trabalhando aqui o conceito dos 4 tempos da depressão, esse conceito do Natsio, eu vou seguir a linha em que essa criança, esse neurótico pré-depressivo, vai se encontrar com um processo depressivo lá na frente, necessariamente, por isso que é o conceito. Então, a partir do momento que ele passa pelo trauma psíquico infantil e imediatamente se torna um neurótico pré-depressivo e ele segue a vida, segundo o conceito do Natsio, vai surgir um choque emocional. E esse choque emocional, ele vai estar ligado efetivamente, e aí eu tenho que tomar maior cuidado para não fazer o spoiler para o próximo vídeo, ele vai estar ligado efetivamente a uma perda, mas essa perda absolutamente aparente. É importante agora eu abrir uma outra janelinha para linkar, voltar no tempo, abrir minha régua do tempo, que é uma expressão que eu me amarro, pegar esse choque emocional que é decorrente de uma perda visível, aparente, abrir a reguinha lá para o início, para o trauma psíquico infantil. Porque o trauma psíquico infantil também está ligado a uma perda visível, aparente. Legal? Vamos linkar esses dois, o trauma psíquico infantil com o choque emocional. Beleza? Só que eu não quero dar spoiler, eu estou quase abrindo demais a boca aqui, porque é uma outra perda. E essa outra perda você vai ficar sabendo no próximo vídeo, beleza? Então, segundo o Natsio, o primeiro tempo, que é o trauma psíquico infantil, ele vai se encontrar lá na frente com um choque emocional. E quando surgir esse choque emocional, voilá, surge o 4º tempo, que é a depressão, o processo depressivo. Então, quando eu pedir para você ficar atento com o choque emocional, abrir a reguinha do tempo e esticar lá para o trauma psíquico infantil, é porque eu vou utilizar uma frase do Natsio. O choque emocional de hoje é o despertar de um trauma psíquico de ontem. Ele faz essa relação direta, esse link. Então esses 3 primeiros tempos, ou seja, o trauma psíquico, imediatamente vem o segundo tempo, que é a neurose pré-depressiva, e depois o 3º tempo, depois de muito caminhar, que é o choque emocional, esses 3 tempos abrem os braços para o 4º, que é a depressão propriamente. Então, segundo esse conceito genial do Natsio, a depressão ela teria 4 tempos. O trauma psíquico infantil, a neurose pré-depressiva, o choque emocional e a depressão propriamente. Natsio entende a neurose pré-depressiva como a causa latente da depressão. Ela fica lá adormecida, subliminar, lá nas profundezas. E ele entende o choque emocional como a causa desencadeadora da depressão. Moçada, esse conceito do Natsio eu acho muito legal. Quando lá atrás eu li pela primeira vez, eu já dei uma separada, eu falei, poxa, o primeiro conceito básico que eu quero trabalhar sobre depressão, o do Natsio tem que aparecer. Se você viu a historinha, você viu que o sujeito da história sofreu um trauma psíquico infantil. Ele não sabia, imaginava, mas não sabia. Ele imediatamente se torna um neurótico pré-depressivo, com uma susceptibilidade
a um processo depressivo. Ele vai caminhar, coloca a mochilinha nas costas e vai embora. E um belo dia, que não é tão belo assim, ele se encontra com um choque emocional. E esse choque emocional o apresenta a um processo depressivo. No trauma psíquico infantil da historinha, certamente você identificou uma perda, uma baita perda, uma perda aparente, visível. No choque emocional também você identificou uma perda. Aliás, uma perda que virou um carimbo, não é? Agora, existe uma outra perda, uma perda oculta. E essa outra perda faz parte do segundo conceito que eu quero trabalhar, o segundo conceito do Nácio, sobre depressão. Só que esse eu não vou trabalhar agora com você não. Esse vai ser no próximo vídeo. E aí? Foi legal? Quer me ajudar? Curte o vídeo. Quer me ajudar mais um pouquinho? Compartilha. Talvez algum amigo, algum conhecido seu esteja passando por um problema agora e quem sabe, o conteúdo desse canal, desse vídeo em específico, talvez esse conteúdo possa ajudar. Agora, se você quiser ser meu parceiro ou minha parceira nesse início de caminhada, nesse início de trajetória, se inscreve no canal. Vamos seguir esse caminho juntos e criar um ambiente bem legal, bem acolhedor nesse canal. Quer conversar comigo, trocar uma ideia comigo? Coloca nos comentários. Na descrição tem as minhas mídias digitais. Tem o direct no Instagram, tem o Facebook. Vou te receber com braços abertos e a gente troca uma ideia. Eu presto atendimento presencial e online. Qualquer informação, me procura lá. Eduardo Santos, psicoterapeuta, e eu estarei sempre aqui. Fica bem. Se cuida! Summer sky, it was the best we ever